Muito bem, estamos de volta aqui com o professor Roberto Watanabe. Deixa eu apresentar aqui formalmente, então, o professor Roberto, que é formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, turma de 1972, possui especialização em Construção Civil, Habitação e Infraestrutura Urbana. Participou do projeto das grandes obras de engenharia nacional, como Rodovia dos Imigrantes, Metropolitano de São Paulo, Anel Rodoviário de São Paulo, Sistema Cantareira de Abastecimento de Água, Emissário Submarino de Santos e Hidrelétricas de Jupiá, Ilha Solteira, Itaipu e Tucuruí. Professor de Engenharia de Segurança por 19 anos na Unicamp e consultor da Sabesp. A gente estava conversando aqui também, muita coisa interessante a respeito dessa área de saneamento. Trabalhou no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, onde chefiou o Laboratório de Construção Civil, quando desenvolveu diversas pesquisas sobre as patologias das edificações. Professor Roberto, nós vamos falar sobre o que hoje exatamente? Por favor. Bom, esse tema patologia é muito amplo. E eu tenho um curso, né, que dura 20 horas, e aí a gente trata da questão das patologias em todos os aspectos. Agora, hoje, nós vamos falar das patologias causadas por patógenos, tá? São as patogenias causadas por patógenos. E patógenos são aquelas manchas escuras que aparecem nos banheiros, na cozinha, no teto. E como é que se formam, quem é o causador, qual é o fungo, é o mofo, é o bolor, e o que nós, profissionais da construção, engenheiro, arquiteto, o que nós temos que fazer antes, em fase de projeto, tem muitas patologias que são causadas por erro ou por falha de projeto, e também tem muitas que são causadas por erro construtivo, durante a construção. As pessoas se confundem, tem muitos produtos diferentes hoje, então acontecem muitas manifestações patológicas devido a falhas construtivas. Então, hoje eu vou me ater somente às patogenias produzidas por micro-organismos, né? Fungos, bolor, mofo e ácaros. Vamos ver se vocês vão gostar. Uau, interessante, né? Bom, eu não sou engenheiro civil, não posso exorbitar, né? Então eu não conheço muito bem, né? Tenho vários amigos aí engenheiros civis. Aliás, aproveitando aqui, o engenheiro civil, o Eduardo, engenheiro civil e segurança do trabalho, me ajudou aqui, viu, Edu? Obrigado aqui, ó. Você colocou, né? Eleições do sistema Confea-CREA foram adiadas para o dia 15/7 de 2020. Então estava certo, dia 15 mesmo, né? Então obrigado, Eduardo, aí, pela participação e pela presença aqui em mais essa live da SEAG, tá? Bom, pessoal, então agora vamos ficar com a apresentação do professor Roberto Watanabe. Professor, quero te deixar à vontade, né? Me parece que tem uma apresentação, né? Então, se quiser compartilhar, eu vejo aqui para poder já deixar corretamente aqui disponível na tela, tá? Então, deixa eu só... Isso, acho que já foi. Muito bem. Já está na tela, tá, professor? Então agora fique à vontade e eu vou acompanhando aqui no chat com todos vocês para poder ajudar aqui, né, no apoio das perguntas, para logo na sequência também contribuir com o professor Roberto aqui com os questionamentos, enfim. Tá? Então, professor, fique à vontade. Bom, o Ricardo falou que tinha 530 transparência, e é verdade. Esse assunto, as patogenias, tem cerca de 500 transparências. Uau. Então, o que eu fiz? Eu eliminei grande parte e consegui reduzir para 210. Agora, nesse curto espaço de tempo, não é possível eu detalhar ou comentar cada uma dessas 210 transparências. Então, o que eu fiz? Eu gravei um PDF com todas as transparências sem exceção. Está completo. E coloquei aqui no site
eu estou apresentando aqui o QR Code, não sei se está aparecendo, né? O QR Code. Está aparecendo sim, e eu vou até fazer o seguinte, professor, eu estou pegando aqui o link e vou postar também nos comentários, tá? Para quem não conseguir copiar. É esse geroy.com.br, tá? Ótimo. Então, vocês podem baixar, todas as transparências estão nesse PDF, inclusive com assinatura digital. Portanto, vocês podem copiar, imprimir, distribuir, vocês podem fazer o que bem entender com relação a esse material. Então, como os detalhes, né, número de lei, número de norma, por exemplo, eu não vou me ater muito a esses pequenos detalhes, eu vou correr para passar por cima, tá? Então, quem estiver interessado, olhe no PDF os detalhes, né, algum detalhe específico. Aqui está um pequeno currículo meu, né, as empresas que eu trabalhei, Sered, a Temag, o IPT e a Unicamp. E começamos com essa pergunta. A casa fica doente? Né, porque patologia é o estudo, né, de patos, das doenças. Então, patologia significa estudar as doenças de um prédio. O prédio fica doente. Agora, só que para ter a patologia, eu preciso ter um patógeno, eu preciso ter um agente causador de uma patogenia. Então, tipicamente, né, o que nós chamamos de patologia nos prédios são causadas por ácaros, fungos, bolor e mofo, algas, né, microalgas, que produzem essas manchas escuras, né, no banheiro, na cozinha, e principalmente na garagem, né, do veículo, de carros, as paredes ficam escorrendo aquela água escura, fétida, né, mal cheirosa, e forma aquelas manchas escuras. Eu tenho um curso completo, né, sobre as patologias. Aí nós vamos, no curso completo, a gente fala sobre trincas, recalque de fundação, né, problemas do telhado. Esse é o curso completo. Aí eu tenho na tela, eu apresento cada uma dessas 20 aulas, vocês podem ver em detalhes, tá? E vamos ver diretamente as patogenias produzidas por micro-organismos e as suas respectivas profilaxias. Como é que a gente elimina essas patogenias? Onde que encontramos patogenias? Encontramos no vazamento de esgoto. O esgoto começa a vazar e ali, naqueles restos orgânicos que tem no esgoto, se instalam micro-organismos que formam aquelas manchas escuras. Vazamento de águas pluviais também é muito comum. Banheiros, né, teto de banheiro é muito comum, ficar aquelas manchas escuras. Na junta, né, em junta de dilatação térmica, é mal vedada, então também acontece muito desse problema. E, basicamente, os grandes problemas de patologia acontecem nas garagens, no subterrâneo, né, nos locais subterrâneos. Tem também problemas causados por cupins, também vou abordar rapidamente essa questão dos cupins, né? Na parte de painéis, né? Antigamente os painéis eram tudo feitos de madeira, tinha muito problema com cupins. Quais são os patógenos? Quem são esses entes que causam as patogenias, né? Os problemas na construção? Um deles é o mofo. Né? O mofo são bactérias. O bolor também é um fungo, né? É um vegetal. E também você tem as algas, que são vegetais, né? E algumas delas usam clorofila, são algas que são verdes, e outras não usam clorofila, são algas marrons. O líquens, né? O líquen é um tipo, né? Isso daí você encontra muito nas árvores, né? No caule, no tronco das árvores, na área úmida, e são algas, né, muros que expostos, onde chove muito, por exemplo, formam essas manchas verdes, que são algas. Ou tem as algas marrons também. A alga verde chama clorofita e a outra chama faeofita. São nomes científicos. E você encontra alga também na sarjeta da rua, aquelas algas verdes, né?
Só para você ter uma ideia, né, são tudo fungos, e os fungos podem ser cogumelo, bolor, mofo, leveduras. Alguns desses fungos são muito apreciados, né? Esse Saccharomyces cerevisiae Com certeza, é professor. a levedura de cerveja, né, do chopp. Esse todo mundo gosta de apreciar. E também tem o Roquefort, né, as penicilinas, né, que tem o Roquefort, né, tem o camembert, então tem uma série de fungos que é também muito apreciado. E também tem esses fungos grandes, né, que é o shiitake, o champignon, o shimeji, que também todo mundo gosta. E também tem os fungos venenosos, né, tem que tomar cuidado que esses são venenosos. Bom, como é que acontece essas manchas, né? Quem é que causa essas manchas no teto de cozinhas e banheiros? Isso é uma etapa, é um processo, né? Não acontece de uma única vez, é um processo. Então, no banheiro, o que acontece? No banho, nós esfregamos a pele e arrancamos parte da pele, porque a pele envelhece e tem que ser removida. Uma das finalidades do banho é remover a pele morta. E no que esfregamos, ou com a mão, ou mesmo com uma esponja, a nossa pele, fragmentos da pele são levados pela água. Grande parte vai para o ralo, mas uma parte fica embutida no vapor, e esse vapor sobe e vai ficar incrustado lá em cima. Existe um ácaro, né, dos mais de 150 espécies de ácaro que existe, tem um chamado dermatofagoides, que ele é especializado em comer pele humana. Ele só vive de pele humana. Na verdade, ele não come a pele, né? É como uma minhoca, ele processa essa pele. Então, o ácaro não pica o homem e também não produz nenhum tipo de doença, ele apenas se alimenta dessa pele humana. E uma única grama de pele humana pode alimentar uma colônia de mais de 1 milhão de ácaros. E aonde é que vive esses ácaros? Ele vive, por exemplo, no guarda-roupa. Você tem um péssimo hábito, né, de usar a jaqueta de couro, por exemplo. Chega em casa, você tira a jaqueta, que até está meio suada, meio úmida do suor, e joga dentro do armário, junto com as outras roupas. E como a sua pele também foi sendo saindo, né, dentro de jaqueta, ela está infestada de ácaro, só que você não percebe isso. E na sequência, esses fragmentos de pele lá no banho fica grudado no teto do banheiro. E aí eu fiz um desenho esquemático mostrando uma laje e um ácaro preso, né, nessa laje. Aí quando ele processa a pele humana, ele vai deixando, como se fosse humus de minhoca, vai deixando lá uma camada grudada na laje desse humus que ele produz. Em cima desse humus, vai depositar os esporos de fungos, porque no ambiente tem milhões e milhões de esporos de vegetais, de samambaia e de fungos que ficam pairando. Aí eles grudam nesse humus que fica lá em cima, só que esses são filamentosos, né? Esses fungos são filamentosos, e nesses filamentos começa a grudar a poluição, a poeira do meio ambiente. Até então, você não enxerga nada. Antigamente, você pintava com cal, qualquer umidade ficava mais escuro. Hoje, não. Com a tinta látex, a água não altera a cor do revestimento. Mas quando começa a depositar a poeira do meio ambiente, você começa a enxergar a poeira depositada em cima dos filamentos desses fungos. No interior, a mancha é avermelhada e nos grandes centros as poeiras são pretas por causa da fuligem de chaminés e dos veículos. Se você não fizer nada, em cima dessa camada vem outros esporos de samambaia, por exemplo, e começa a nascer samambaia. E se você não fizer nada, em cima dessa samambaia deposita-se sementes e nasce até árvores. É assim que acontece esse processo.
Então, aí você tem uma sequenciazinha do que acontece, né? E que tipo de problema causa essas patogenias? Tá aí algumas delas, tá? Pé de atleta, sapinho de boca, seborreia, né? Tem alguns problemas que causam nas pessoas. Só como curiosidade, como é que acontece isso? Às vezes, né, uma pessoa mora no 9º andar de um edifício, ele janta, senta na sala, e aí ele olha para o teto, tem uma mancha. Fala, uai, tem uma mancha aqui. Eu acho que o banheiro do vizinho está vazando. Ele chama o vizinho, vem lá, o vizinho fala, realmente, acho que tem algum cano furado lá. Eles contratam um encanador, o encanador vai lá, quebra o piso e coisa e tal, consegue localizar o tubo rachado. Aí ele conserta e coisa e tal, e fala, olha, vai demorar um pouco para secar, vai tudo bem. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, o vizinho de baixo olha e fala, mas não está secando, até parece que piorou. E aí ele vai lá no vizinho de novo, chama o vizinho e fala, o negócio parece que piorou, olha, a mancha está maior. E aí, em vez de chamar aquele encanador que fez o serviço, ele chama um outro. Né? Aí o outro fala assim, não, tá uma porcaria. Né? E aí ele refaz todo o serviço. E eu conheço situações que ficou lá 3, 4, 5 anos mexendo no encanamento e nunca conseguiram eliminar aquela mancha. O que aconteceu? Naquele primeiro vazamento, lá no teto, é um lugar que não bate o raio do sol, o raio ultravioleta, e é um lugar quente, porque todo esse vapor que nós soltamos fica acumulado lá em cima. Então é um lugar na sombra, quente e úmido. Então esses patógenos que vivem voando no ar se instalou. E aí, quando veio o encanador e consertou, os fungos, né, os micro-organismos, falaram, gente, está secando esse negócio aqui. E eles destacam uma parte da colônia para o quê? Para condensar a umidade presente no meio ambiente, no ar daquele local. Eu já cheguei a fazer vistoria num local onde escorria água pela parede. Eu falei, pô, está escorrendo água, deve ter algum cano furado. E não tinha cano nenhum. Então, são águas que é condensado. Então, como curiosidade, né, acontece santas que choram. O que acontece? A faxineira limpa lá a igreja toda, limpa a santa também com aquele pano sujo, né? E quando chega no rosto, ela tem medo de usar aquele pano sujo para limpar os olhos da santa. Então, os olhos ele não limpa. E naqueles olhos, né, se desenvolve esses fungos, né, que condensam a umidade do ar e aí começa a escorrer. Bom, como é que resolve esses problemas? Primeiro, nós temos que saber qual é a causa. O que é que está causando, facilitando a instalação daquelas patogenias. Então, a primeira coisa são as construções clandestinas. Veja só, muitas vezes as pessoas falam, lá na periferia o pessoal constrói de qualquer jeito. Agora, não precisa ir muito longe. E daqui a imagem, você está vendo aqui o bairro do Morumbi, que é o lugar mais caro aqui de São Paulo, e do lado a Paraisópolis. E olha, as casas de Paraisópolis não tem nenhum espaço. Fica uma grudada na outra. Não tem nenhum espaço, não tem nem como colocar janela. Eu já fui fazer vistoria em lugares lá que não tinha janela nenhuma os quartos. E na vertical também, mas não tem espaço nenhum, fica tudo grudado um no outro. Então, nós temos um problema muito sério aí de insolação. Outra coisa são esses arruamento, em vez de respeitar a trajetória do Sol, e daqui, por exemplo, é um conjunto da Coab, tá vendo? Então você tem a rua aqui embaixo, tá vendo? E olha a direção norte, tá vendo? A rua fica na direção leste-oeste, e os prédios estão construídos nesse sentido. Olha aí a fachada dele. Essa fachada aí não recebe sol nunca, é face sul, não recebe nunca sol. Então, imagina os quartos, né? Os problemas respiratórios, né? Que é as pessoas que dormem. E esses conjuntos são assim, é um bloco do lado de cá, um bloco de lá de cá, e no meio um corredor de acesso, com aquelas escadas todas. Então, aí você tem uma planta típica, o corredor no meio, esse horizontal, um bloco do lado de cima, que recebe sol, e um bloco do lado de baixo, que nunca recebe sol.
Outra coisa é que a lei do zoneamento não costuma levar em consideração a insolação. Então, você tem prédios monstruosos causando sombra, tá certo? Aquela casa vai viver na sombra, não é respeitado, né? Antigamente tinha uma lei aqui em São Paulo, a 8266, que obrigava a fazer esse escalonamento para não causar tanta sombra na rua. Mas esse artigo foi eliminado, então hoje não tem esse tipo de preocupação. Outra coisa, né, quando faz a janela, ele não quer nem saber se a janela está face sul, se vai entrar, se é dormitório, se vai entrar sol ou não. Normalmente isso não é levado em consideração. E tem outro caso, por exemplo, uma janela, essa janela, por exemplo, recebe pouco sol. Então, por que coloca aqui embaixo? Coloca mais para cima, onde tem mais chance daquele pouco sol, ele penetra mais fundo naquele ambiente. Isso é uma questão arquitetônica, mas nem todas as escolas de arquitetura têm um estudo mais aprofundado sobre a insolação. Outra coisa é a verga da janela, verga muito baixa, o sol vai iluminar só o chão. A verga tem que ser o mais alto possível, né? Veja só, e as janelas, essas comuns, veneziana, tem aquela guilhotina de vidro que você mantém levantado, e aí um bebê, por exemplo, respira, e todo esse ar que ele respirou vai ficar preso dentro do ambiente. Eu fiz vistoria, esse é um caso típico, onde todo esse bafo quente que a pessoa solta fica preso no teto, entre a verga e o teto. Olha a mancha preta que se forma. Olha um outro exemplo que mostra o desenvolvimento de patogenia exatamente naquela faixa. Se essa janela fosse grudada no teto, não aconteceria o desenvolvimento daquela patogenia. Outra coisa são as falhas executivas. Então, as pessoas cometem, principalmente placas cerâmicas são muito mal, e daqui é o teste que o IPT desenvolveu, onde você pode ver se realmente, em vez de usar azulejos, uma placa de vidro para mostrar como é que é feita. Então, existe casos, por exemplo, que eu fui fazer vistoria, onde nasce até samambaia, né? Uma patogenia muito séria essa, nasce de samambaia. Por quê? Porque tem água acumulada lá dentro. Então, o assentador, ele aplicou, né, a argamassa de assentamento, fazendo aqueles movimentos circulares, e aí eu tenho desenho do lado direito lá em cima, tentando ilustrar o acúmulo, a água que penetrou fica acumulada lá dentro. Então, essa água é que vai propiciar o desenvolvimento de samambaia, por exemplo, né? Eu fui fazer uma vistoria num prédio onde os azulejos do revestimento tinham um parafuso, todos eles tinham um parafuso no meio do azulejo. Aí, conversando com o síndico, não, é que de vez em quando caía um azulejo e podia até machucar alguém. Então, eu peguei, pedi lá para o seu João meter um parafuso em todos os azulejos. Está tudo parafusado aí, tá vendo que maravilha? Isso foi uma bela solução. Um dos moradores, né, me contratou porque o armário ficava muito úmido e ninguém sabia por que o armário lá do quarto ficava úmido, né? Porque o azulejo estava solto, a água penetrava por detrás do azulejo e passava para dentro da edificação. Outra coisa é a escolha errada, né? Antigamente, nós só tínhamos 2 produtos para impermeabilização, ou era o Vedacity ou era o Neutrol, ou era um ou era outro. Se você escolher Vedacity não era, você errou. Bom, a alternativa, então, agora vamos fazer com o Neutrol, só. Tentei, não funcionou, bom, então não tem solução. Então era muito fácil resolver, porque podia errar uma vez e só uma vez só. Agora, hoje em dia, olha a quantidade de produtos de impermeabilização, né? Então, como é que resolve esse problema de infiltração no subsolo? Então, são diversos enfoques que você tem que separar um de cada vez. Então, por exemplo, existe um enfoque legal, existe uma lei estadual dizendo, olha, toda obra, né, em contato com o solo tem que ser impermeabilizado. A consultora não impermeabilizou, então eu posso processar com base nessa lei estadual. É uma das alternativas. O outro é o Código de Defesa do Consumidor, que também requer alguma coisa nesse sentido, né? O outro é o Código Civil. O próprio Código Civil prevê, né, fala em vício redibitório, são vícios, né, são problemas que diminuem o valor daquele prédio, né? E eu tenho um enfoque histórico. Então, esse prédio em particular
quando eu fui contratado, eu falei, não, começou a vazar água aqui pelas paredes, então, para não ficar espalhado no chão da garagem, nós fizemos uma canaleta. Eu falei, legal, foi uma boa solução, né? Pelo menos a água não ficou espalhando pelo piso da garagem, né? Inclusive, né, se usa muito esse tipo de coisa, né? Eles colocam uma segunda parede, porque a primeira não está impermeabilizada, por isso que passa água. Então, eles constroem uma segunda parede impermeabilizada, né? E aí eles conseguem ficar livre, fica sequinha a garagem. Aqui, por exemplo, só na área de manta, a Viapol tem mais de 200 produtos. É impressionante a quantidade, é manta disso, é manta daquilo, é muito complicado. Eu tive situações que ligava lá para a área técnica, nem eles sabiam me orientar. Então, o que nós, engenheiros, arquitetos, temos que fazer? Vamos com cautela. Já Da Vinci já dizia, vamos com cuidado, vamos primeiro consultar a experiência, porque a água tem um comportamento que foge totalmente à lógica humana. Então, vamos observar. Então, nesse caso, fiquei observando. A canaleta tinha até manta asfáltica dentro da canaleta. Fizeram uma canaleta bem feitinha. Aí eu reparei, né, eles me falaram que, como saía muita água, contrataram uma empresa, um consultor. Aí o consultor falou, é a pressão de água, tem muita água lá atrás, e essa água está fazendo pressão. Então, vocês têm que aliviar essa pressão de água. Aí contrataram uma empresa, fizeram uns furos, né, com serra-copo, fizeram os furos, o que saiu de água, colocaram uns canos, né, para conduzir essa água, e continuou vazando, Então, não resolveram o problema. Então, gastaram dinheirão e não resolveu o problema. Aí me chamaram, fiquei observando. Gente, os espaços, né, entre as manchas mais escuras, tem um espaço que é meio modular. Aí eu medi, dava 1,20 m mais ou menos, de uma mancha para outra. Eu falei, eu acho que é ferrugem da estaca, né? Usa aquelas estacas, H, para poder fazer a escavação do subsolo e depois preenche o espaço com essas placas de concreto. Então, é essa estaca que está enferrujando. E daqui a pouco essa estaca vai enfraquecer e aí toda essa parede vai cair dentro da garagem, né? Mas a própria norma prevê algum tipo de oxidação. Então, eu sou obrigado a deixar no meu dimensionamento dessa parede, dessa cortina, eu tenho que desconsiderar alguns milímetros por conta da oxidação que vai acontecer, né? Com a presença da água, oxida, e esse óxido de ferro passa a ser o protetor, e aí cessa o avanço da oxidação. Então, eu falei assim, não é o caso, né? Vamos ver o lençol freático. Aí eu verifiquei que naquela região o lençol freático era raso. Então a norma diz, se o local vai ficar permanentemente submerso, você não tem que se preocupar com a oxidação. A outra, então eu falei, de onde que vem essa ferrugem? Então deve ser água ferruginosa, né? O solo contém óxido de ferro, né? E em muitos lugares você vê rios, né, bem avermelhados que carregam óxido de ferro. Em alguns lugares o ferro se deposita, né? E principalmente na região de Minas Gerais tem muitas fontes que fica toda manchada de ferrugem, né, que é óxido. Então são águas ferruginosas, né, que permite a precipitação do ferro. Isso você pode fazer uma pesquisa na vizinhança, né, ou pode até encomendar uma análise laboratorial. Então, o que seria uma boa solução para resolver esse problema da coisa? Então, o que eu sugiro é vocês imaginarem o problema resolvido. Então, eu tenho lá o problema, imagine esse problema resolvido, todo limpinho, sem água, sem umidade. E aí, uma das águas que sai é uma água que fica jorrando, né? Então, você tem produtos como esse Vedacitamp, que ele endurece em 60 segundos.
tá? Então não dá nem tempo de você coloca, a gente faz na mão mesmo, coloca uma luva, pega um pouco desse pó, no que misturou a água, ele já começa a endurecer. Então você já coloca na palma da mão seco, joga um pouquinho de água e pá! Com a própria mão você tampona aqueles furos de onde sai a água, né? A Sika também tem um aditivo, que é acelerador rápido, a pega começa em 10 segundos e termina a cura em 30 segundos. É rápido, é muito rápido esse negócio aí. E depois que você conseguiu tamponar tudo, não está mais saindo água, a parede está úmida, você vai fazer um tratamento, né, com hipoclorito de sódio, etc., para eliminar aqueles fungos, aquelas manchas, e aí você tem que fazer uma impermeabilização, né? Então, um dos produtos que usa-se muito é esse Tec Plus. E ele é um bicomponente. Eu acho ótimo o bicomponente, porque no bicomponente você tem a parte seca e a parte líquida. Então você fala para o pedreiro, não coloque nem um pouquinho de água, é proibido. É o A mais B só. Então você tem a garantia de que você vai ter um produto, uma argamassa muito bem preparada. Porque o segredo da impermeabilização é isso, tem uns furinhos, tem uns poros por onde passa a água. E esses produtos são formulados, a sua granulometria, a finura do cimento, é tudo pesquisado de tal forma que não fica nem um porozinho lá dentro. Agora, se o pedreiro bobeou, foi tomar um café e a argamassa já ficou meio seca, ele coloca um pouquinho de água para melhorar a trabalhabilidade, aquela água não vai reagir, é uma água a mais, e ela vai ficar incorporada. Aí, depois da cura, aquela água evapora e vai ficar um buraquinho lá. Então, a impermeabilização não vai funcionar. Agora, uma coisa importante é o seguinte, que cada um desses produtos tem uma especificação, e aquela recomendação, aquela instrução que tem na embalagem, ninguém entende, nem arquiteto, nem engenheiro consegue entender, porque é muito mal redigido. Então, é bom você pegar aquilo e colocar na sua própria palavra, ou na palavra que o pedreiro entenda, né, com letras garrafais, né, no caso do tamponamento, atenção, esse produto endereça em apenas 1 minuto, então seja rápido. Então tem que ter alguma orientação nesse sentido, porque senão o cara acaba fazendo o serviço totalmente errado, né? Então, olha só, a instrução, né, realçando alguns detalhes. Aí, para a execução, né, como era uma garagem muito grande, tinha que contratar uma empreiteira. A empreiteira falou assim, olha, eu quero a garagem totalmente vazia durante 2 meses, tira todos os carros para a gente poder trabalhar. Ora, onde que os moradores iam deixar os carros? Então, nós encontramos uma solução caseira, né? Como é que vocês resolvem o problema de torneira que quebrou, problema lá do jardim? Não, é o seu João. O seu João faz tudo. Então, eu tive uma entrevista com o seu João, o pedreiro, e ele falou, seu João, faz o seguinte, olha, planeja, fala, nós vamos atacar esta parte da parede, então essas 5 vagas vão estar bloqueadas, então esses 5 carros vão estacionar em algum outro lugar. E aí você ataca aquela parede, faz a desinfecção, tampona, coloca a impermeabilização, né, e assim por diante. Então, eles levaram 2 anos, para impermeabilizar totalmente, só não conseguiram tirar a ferrugem do chão. Então, você viu, a gente tem que se preocupar com essa metodologia. Como é que é possível eliminar os ácaros? Então, você tem que explicar para as pessoas que os ácaros, né, tem que ser eliminados. Então, tem que colocar as roupas, até o colchão, ao sol de vez em quando, né? Tem que dar essa orientação. E conforme o caso, eu, como perito, retiro uma amostra, levo para o laboratório e faço uma cultura laboratorial e vejo a que reagente é hipoclorito, qual deles que vai atacar ou o fungo, ou a alga, ou o ácaro. E aí, essa solução aí que eu estou apresentando, essa fórmula, né, com o fosfato trisódico, etc., é uma forma universal que funciona na maior parte das vezes, tá? Então, vocês podem utilizar essa fórmula aí.
A solução definitiva é essa, entendeu? Então, se você não consegue eliminar a umidade, as manchas, é melhor mesmo demolir tudo, entendeu? E aí você Interessante resolve. essa solução, professor. Não, essa é muito boa. Nunca, não Essa teve uma funciona reclamação. mesmo, né? Não tem mais reclamação de umidade, nem de mau cheiro, nem nada. Agora, tem que tomar cuidado com a automedicação. Então, por exemplo, hoje, né, os arquitetos fazem aquelas varandas bonitas, ventiladas, para ventilar a cozinha, a lavanderia, e eles estão metendo vidro, fechando a varanda com vidro. Olha o perigo que tem, entendeu? Então, pode até ter explosões aí, porque o gás da cozinha estiver vazando, ele não tem por onde fugir, estão fechando, né? Então, essa questão do arejamento também não é muito bem pensado, né? Os ventos predominantes. Então, nessa planta, por exemplo, a cozinha está exatamente no lugar onde o vento bate. Então, o vento vai espalhar o cheiro da fritura na casa toda. Então, essa questão dos ventos predominantes tem que ser muito bem pensado pelos arquitetos. Esse negócio, o split não renova o ar. Então, nós temos um problema sério, né? Os sótãos têm que ser ventilados, né? As telhas permitem essa ventilação. O vento predominante com os prédios fica tudo confinado também, então tudo isso tem que ser analisado. O problema de infiltração no banheiro, às vezes, é por falta de arejamento. Então, se estivesse arejando direitinho, os ácaros não iam se desenvolver. Então, se usa a janela chamada maximar. Ela chama maximar porque é a janela que permite o maior troca de ar. E ela tem esse segredo, está vendo uma parte, ela fica inclinada, entra por baixo o ar fresco e sai por cima o ar viciado. Assim que deveria ser. E ela deveria permitir esse tipo de báscula, né, de tal forma que nos prédios de apartamentos você conseguisse limpar a janela, o lado externo, pelo lado de dentro. Mas nem todo mundo sabe dimensionar uma janela maximar. Então, o problema de vedação é muito ruim. E, geralmente eles usam um único braço para o maximar, isso é errado, você não consegue vedar. O certo é essa solução que usa 3 braços, tá? E aí tem um detalhezinho mostrando, para quem não conhece, são 3 braços, tá? E três guias, onde você garante uma vedação 100%. As áreas de úmida, né, lavanderia e cozinha tem maximar, mas não tem ventilação permanente. Então é possível, né, numa maximar, como está vendo no exemplo, ter ventilação veneziana com ventilação permanente. A questão do cupim é muito séria, porque todo mundo acha que é só jogar veneno, chama uma descupinizadora, uma dedetizadora, e acha que resolve. Mas os cupins, eles tem um sistema chamado policaísmo, onde o ninho não fica tudo num lugar só. A rainha fica num lugar, a despensa fica no outro, o berçário fica no outro lugar. Então, você não consegue matar os cupins injetando veneno, gás, líquido, você não consegue. Então, só existe uma pesquisa que foi feita pela Dupont, chamado Cêntrico, que usa um produto, que é uma isca. Então, esse é um sistema que funciona direitinho. E o mais grave atualmente é a questão da vitamina D, né? A falta da vitamina D causa uma série de doenças, inclusive a depressão. Grande parte da depressão é causada, né, é potencializada pela falta da vitamina D. E uma das doenças que ficou muito famosa era a tuberculose, né? E aí esse médico, né, suíço, ele pesquisou e construiu uns hospitais em lugares altos, frios, acima da nuvem, porque a nuvem ela bloqueia a passagem do ultravioleta tipo B. E essa ultravioleta tipo B é que favorece o desenvolvimento da vitamina D. Então, as clínicas dele, né, tinham varandas grandes, onde as pessoas ficavam expostas aos raios UVB, tá? E as crianças tinham até aula, né, com o mínimo de roupa possível para poder absorver o máximo de raios ultravioleta naqueles lugares acima das nuvens. Então, isso funcionou muito bem lá na Suíça, naqueles locais todos. E no Brasil, foi descoberto, quem pesquisou isso foi o Emílio Ribas, né? Ele descobriu que lá no Campos de Jordão, né, além de ficar
acima das nuvens, era um lugar frio, então favorecia a cura, né, da tuberculose. E aí, os sanatorinhos que tinham lá foram fechados, né, por causa do descaso, mas por causa também da descoberta da penicilina, mas é que as pessoas, os internos, né, os pacientes, reclamavam que aquelas varandas eram muito frias e não dava para ficar lá. O Campos do Jordão é muito frio, então não dava. Aí eles colocaram vidro e o vidro bloqueia a passagem do UVB. Então, eles ficavam internados e ninguém sarava da tuberculose. Bom, então esse treco não funciona mais. E aí acabaram fechando todos os hospitais de Campos do Jordão. Um cara que ficou famoso foi o Abreu, né, que inventou a briografia. E mesmo nos dias de hoje, você vê, a cantora Simária, ela teve tuberculose recentemente, entendeu? Então, é um negócio que devemos nos preocupar. Os prédios têm janelas pequenas, tá vendo? Mesmo o prédio moderno tem janelas pequenas. Felizmente, estão inventando esse negócio de varanda gourmet, né, que permite a entrada dos raios solares. Mas estão colocando vidro. Mas, em compensação, tem os vidros retráteis. Então, senhores arquitetos, por favor, né, recomende esse tipo de coisa. Tá? E aqui, por fim, eu apresento um vídeo que vocês podem ver depois. Na China, eles construíram um prédio de 30 andares em 360 horas. Tá certo? Essa é a minha parte. Uau! Interessante, professor. Vou pedir para... Tem um QR Code aí, vamos deixar mais uns segundinhos aí. Aí eu peço para, na sequência, o senhor já tirar do compartilhamento da palestra. E aí nós vamos conversar um pouco aqui, verificar aqui os comentários que nós temos. Mas eu acho que é interessante dizer aqui que, na realidade, nós tivemos aula aqui de uma série de coisas, né? Eu acho que a gente teve aula aqui de... Deixa eu ver aqui, professor. Aula de saúde, de medicina, de geografia. Aula... O que mais aqui? Olha, história, né? História muito interessante, né? Pegamos lá atrás alguns contextos aí, né? Então, eu acho que foi bem interessante, bem produtivo, né? Essa questão aqui de... Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento agora. Professor, pode tirar por aí, acho que fica... Isso. Já tirei. Fica melhor por aí, que senão aqui eu tenho que... Acho que já estamos... O duro foi resumir em 40 minutos. E consegui, né? Foi exatamente 40 minutos. Na verdade, a gente tem uma certa flexibilidade por conta que aqui, né, não é TV e tal, né? Então a gente tem uma certa flexibilidade, dá pra gente... Né, flexibiliza, então é bem tranquilo. Mas eu acho que foi bem interessante. Na verdade, a gente acaba, vou falar por mim, que sou leigo na questão, né? Mas a gente acaba não enxergando que pode ter tanta correlação com coisas do dia a dia, né? E eu acho que essa comunicação, né, entre a questão da saúde mesmo, nossa, né, do ser humano, e a saúde das edificações, eu acho que foi bastante pertinente. Da minha parte, eu poderia dizer que tem mais semelhanças do que eu poderia pensar, né? Então, mas você vê que grande parte dessas patogenias, ele tem uma certa lógica, né? Se você pensar direito, né, se aprofundar, se preocupar com o problema, você acaba encontrando uma solução adequada e não simplesmente ficar aplicando o produto, né? Parece aquele médico que fica receitando o remédio sem saber, né, se efetivamente vai funcionar ou não. Na realidade, eu pude perceber que é um trabalho investigativo mesmo. Na verdade, como o próprio médico faz, né? Faz a anamnese, né? E tenta entender a origem, né? Da onde vem aquilo. Então, eu acho que realmente é um trabalho investigativo. Quando foi que você fez não sei o quê, e aí que aconteceu, tomou tal negócio, aplicou isso, funcionou, não funcionou. Então, esse trabalho de anamnese é um negócio muito importante para arquitetos e engenheiros. Sim. Infelizmente, né, as escolas não ensinam. No curso de Direito, a primeira coisa que eles fazem é isso, né?
Agora, na de arquitetura e engenharia, não tem essa questão da anamnese. Exatamente. O professor, a Marineia colocou aqui para a gente, professor, com relação aos clientes, qual que é o maior desafio? Na verdade, assim, eu entendo que tem uma série de cenários que poderiam ser avaliados aí, né? Mas vamos tentar pegar, né, de forma genérica, da forma que a Marineide colocou aqui para a gente. Desculpa, Marineia, ou falando o nome dela errado aqui. A Marineia, qual que é o maior desafio com os clientes, professor? Bom, quando eu comecei a fazer vistorias, isso já faz uns 40 anos, alguém me falava, olha, o prédio aqui está com problema, tem umas trincas aqui, será que você podia dar uma olhadinha? Aí eu ia lá, preparava o orçamento lá para poder fazer, né, a perícia toda, chegava lá, mostrava, o que será? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo lá. E eu acabava entregando o ouro para o bandido. Entendeu? Aí eu deixava lá o orçamento, aí ele já... Você acha que é grave? Não, nesse caso não é grave, né? Não precisa fazer nada. Então, eles ficavam tranquilos, eu tranquilizava-os durante a vistoria, entregava o orçamento e eles não me contratavam. Então, a primeira coisa que nós, profissionais, né, que somos imbuídos de boa vontade, queremos ajudar, a primeira coisa é não abra a boca. Olha, ouça, e aí, o que aconteceu? Entendeu? Ouça tudo, anote, grave. Eu levo um gravador desses de eletrônico e vai pendurado no pescoço. E não falo nada. O que você acha? Ah, eu vou ter que pensar, vou ter que pesquisar, entendeu? Então você inventa uma desculpa para não dar nenhuma desculpa. E só responda por escrito, faça um laudo e dizendo, olha, estive aí, o problema é isso, é grave, não é grave, né? E as soluções são assim, assim, assado. Tá? Então, esse contato com o cliente, a primeira coisa que tem que fazer é isso, aprender a não abrir a boca e aprender a fazer tudo por escrito. Perfeito. Eu acho que, aliás, muitas profissões, né, sofrem com isso, né? Às vezes a pessoa chama para fazer um orçamento, aquela pessoa, né, foram algumas poucas horas, né, que o senhor estudou para chegar nesse conhecimento que a gente pôde ter o prazer aqui de aproveitar, né? Então, você sabe assim, aquela história do técnico de televisão, né, que foi lá, né, e só apertou um parafuso e resolveu, né? Pois aí, é. Só para apertar um parafuso está me cobrando R$2.000. Mas tem que saber qual é o parafuso que tem que apertar, né? É isso aí. E tem inclusive aproveitando, né? Tem uma extensão dessa história que ele falou assim, não, então você me escreve o que você fez aqui, né? Descreve, né, esse valor. Eu falei assim, R$1.990 por eu saber qual é o parafuso e R$10 para apertar o parafuso, né? Então, na nota foi descrito aí o serviço. E é muito isso, eu acho que é valorizar realmente o profissional. Aliás, faz parte da SEAG a gente procurar valorizar o profissional. E valorizar o profissional também é enriquecer os conhecimentos, né? Que inclusive, o Maurício Putinato aqui, obrigado por acompanhar com a gente, Maurício. Disse aqui, né, que apesar de ser uma palestra curta, foi muito produtiva, né? Então, obrigado aí, né, que realmente a gente está começando com esse processo de transmissão ao vivo, né? A gente está aí a segunda semana fazendo esse processo, a gente está ajustando algumas coisas, então a gente vai adequando aí também conforme vocês vão ajudando a gente com essas informações. O próprio professor Roberto falou com a gente na audiência ilustre dele nesses últimos dias a respeito dessa questão do tempo, então vamos tentar ajustar esse tempo. A Magda também, né, 30 minutos escutando esse mestre, um banho de ouro no nosso conhecimento prosaico. Muito bem, Magda. Tem uma pergunta aqui. O Marco Antônio fala que se podemos solicitar a apostila. Marco Antônio, dá uma olhadinha um pouco mais acima nos comentários aí que tem um link, né? O professor concedeu aí para todos vocês essa apresentação PowerPoint. Dá uma olhadinha se está funcionando aí. Qualquer coisa depois você pode voltar ao vídeo. Tem um QR Code também, nós vamos deixar gravado aqui. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, professor. Tem aqui, ó. Eu não sei o nome, GV.
Professor, o senhor já teve algum caso com algum patrimônio histórico tombado? Bom, quando você tem que saber com quem está te contratando. Porque muitas vezes eu recebi telefonema, né, de uma senhora, olha, eu sou a síndica aqui do prédio tal, não sei o quê, tem uma trincazinha na garagem, será que dá para você dar uma passadinha aqui para dar uma olhadinha, para ver se essa trinca é grave? Eu digo o seguinte, escuta, desculpe, a senhora é síndica, a senhora pretende me pagar? Mas como? Só para dar uma olhadinha você vai cobrar? Então, gente, primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, quem vai nos pagar? Então, é um órgão público, né? É um museu, entendeu? Sai de perto, porque esse pessoal não paga. Tá? Esse pessoal não paga, é dificultoso. Você tem que estar cadastrado, tem que estar não sei o quê, 500 mil burocracia, é um negócio extremamente complicado. Então, cheguei a fazer alguns, né? Inclusive o museu lá da pesca, lá de Santos, lá queria saber, lá ele tinha que tirar, tinha lá um sistema de suporte daquela ossada de baleia, tem uma baleia que tem 20 metros de comprimento e tem um osso assim que era sustentado por uma série de estacas de madeira, e eles queriam fazer, o arquiteto tinha bolado lá uns cabos de aço, etc., onde aquele esqueleto ficaria suspenso assim no ar. Então, me contrataram, me pediram a minha consultoria para ver quanto que pesava aquela ossada toda e como que seria a metodologia para poder tirar do lugar sem ter que desmontar totalmente a baleia, porque senão eles tinham medo de não conseguir montar de novo. Então é difícil, sabe? Procura evitar. O campo é tão vasto de trabalho, tem tanta gente com dinheiro no bolso esperando lá o arquiteto ou o engenheiro, puxa vida, onde que está esse arquiteto que vai me resolver o problema dessa infiltração, desse telhado aqui, entendeu? Então, vamos procurar o caminho da rentabilidade e vamos evitar esses caminhos espinhosos da gente que tem muita boa vontade, mas tem dificuldade com o pagamento. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, mas antes dessa pergunta aqui do Eli, André Souza, tem algum caminho para... Isso é uma coisa que na associação sempre é falado, viu, professor? Em relação a precificar, né? Então já se falou em relação à tabela de preços, enfim, tem uma série de pensamentos, alguns até divergentes em relação a isso. Tem algum caminho aí que o senhor poderia dar em relação a essa questão de preço, né? Se usar alguma tabela de referência ou pelo tempo que o profissional vai oferecer, né, para atender aquele cliente. Se tiver algum direcionamento nesse sentido, eu acho que pode ser interessante, porque tanto engenheiros quanto arquitetos, né, a gente acaba tocando nesse assunto que realmente é a questão da valorização profissional aí. Eu estou mostrando aqui na minha agenda pessoal, eu tenho uma tabela de preço. E só para você ter uma ideia, né, um trabalho meu de serviço de consultoria que eu faça, o maior valor é R$ 3.564 por hora. Como é que cheguei nesse número? Primeiro eu peguei a tabela do IBAP, o Instituto Brasileiro de Perícia de Engenharia. E lá diz que a hora técnica básica hoje é R$ 440. Então, eu comecei por essa hora técnica da IBAP, e aí eu tenho uma tabela de honorários feita pelo sindicato lá do Rio Grande do Sul, que é muito detalhada. Então, lá dizia o seguinte, profissionais com mais de 20 anos de experiência, acréscimo de 100%. Então, o 400 virou 660. Trabalho que requerem conhecimento especializado, mais 50%, já foi para R$ 990. Trabalho em locais insalubres, eu faço perícia, o prédio está desmoronando. Você quer coisa mais insalubre do que entrar num prédio que está caindo ou num barranco que acabou de desmoronar? Então, trabalho em locais insalubres, mais 100%.
foi para 1980. Serviço requisitado com urgência. Olha, a Sabesp me liga às 3 da manhã, rompeu uma adutora. Eu tenho que sair às 3 da manhã correndo para atender aquele sinistro. Então, mais 50% foi para 2.970. E serviço fora do domicílio, eu sou de São Paulo. Se você pedir uma perícia aí em Guarulhos, eu vou cobrar mais 20%. E aí chego nos meus R$ 3.564. Não é chute, é uma coisa que está na tabela de honorários. Perfeito, tem um embasamento para poder chegar aí, né? Muito bacana. Então, olha só, então, inclusive a aula aqui teve essa questão aqui de precificação, né? Ó, o Eli perguntou aqui, professor, boa noite. Sem histórico da edificação e patologias estruturais, quais os caminhos a seguir para o levantamento e conclusão do laudo? Difícil essa pergunta, não? Anamnese. Sem histórico, né? Tem. Eu tinha um problema de vazamento lá no prédio de Guarujá. E aí você tem que... Eu falei, eu quero o síndico. Tem alguém aí que é muito antigo aí no prédio? Eu falei, não, o zelador. O zelador do prédio é o mesmo que acompanha a construção. Então eu falei, eu quero o zelador inteiramente à minha disposição. Então, na quarta-feira eu vou aí de manhã, às 8 horas eu vou estar aí, eu quero ele à minha disposição, não pode interromper. Eu estou conversando com ele, chega lá o porteiro, fala, seu José, vieram entregar o detergente, onde que eu... Não pode, eu quero ele inteiramente para mim. E aí nós nos trancamos no salão de festa, falei, seu José, você se lembra se alguma vez alguém fez uma reforma em alguma cozinha, em algum banheiro? Nós ficamos umas 4 horas conversando, numa boa, sem pressionar, sem fazer aquelas perguntas que o cara fica com medo de responder. Numa boa, conversando ali, tomando refrigerante. Então, o segredo é anamnese. Converse com quem é antigo no prédio, que ele vai contar isso, vai contar aquilo lá, que uma vez contrataram uma empresa, que foi lá, quebrou o piso, né, quebrou o jardim, tirou a manta, colocou uma nova manta. Então, numa boa, ele vai contando toda a história. O caminho é por aí, anamnese com antigos moradores. Perfeito, muito bom. Eu acho que é mais uma forma aí, né, de encontrar aí os caminhos de histórico, né? A Mariné aqui, quero agradecer o pessoal aqui, olha, o Saulo Ribeiro, Claudiana, Francisco, Sidney, enfim, muita gente aqui, tá? E quero agradecer, inclusive, a interação de todos vocês aqui, certamente enriquece, né, o conteúdo aqui que o professor pode trazer para a gente, né? E também agradecer aí a toda a diretoria da SEAG, né? Nós fizemos aí um trabalho de vários dias, foram várias horas, viu, professor? Para a gente poder chegar nesse modelo aqui que a gente está fazendo de transmissão. Certamente, imagino, inclusive com seus dá trabalho essas comentários, coisas, né, vão contribuir aí, né? Que o senhor já tem dado algumas sugestões para a gente em relação a tempo, em relação a conteúdo, né? E algumas coisas que vocês também queiram, algum tema que todos vocês que estão assistindo queiram trazer para a associação, manda para a gente. Se conhecer alguém que é especialista no assunto, também pode ajudar a gente a trazer as pessoas, né? Participe com a gente. Se você não é ainda associado, se você não participa da associação, participe com a gente, né? Porque a gente também precisa de um pouco de ajuda, né, dos colegas aí, para que a gente consiga continuar esse trabalho. Se dividir um pouquinho, fica bom para todo mundo tem os benefícios. Mas antes da gente terminar, professor, eu quero passar aqui, tem mais uma pergunta. Eu não sei o nome da pessoa, está se identificando como GV aqui. Professor, quais livros você indicaria para estudar patologia? Não tem. Uau, não tem? Não tem. Eu fui gerente do laboratório, né, de construção civil lá do IPT, e imagina a quantidade, né, de problemas que eram trazidos ao IPT.
E aí todo aquele pessoal, o Cavani, né, o Hércio Tomás, mais na área de trincas, né, mais na área de fissuras, de trinca, mais questões estruturais. Mas nessa área de patologia propriamente dita, não existe livros. E muito menos europeu, porque lá é clima frio. Esses ácaros que nós temos por aqui não tem lá na Europa e nem nos Estados Unidos. Então, esses países, né, de primeiro mundo, Alemanha e coisa e tal, eles não fazem nem ideia dessas patogenias causadas por micro-organismos. Então, nem adianta procurar livro estrangeiro que vocês não vão encontrar. Não tem mesmo. Então, o único jeito é, com essas dicas que eu lhe passei, vocês mesmos arregaçam a manga, né? Pega aí a amostra, leva lá para o Adolfo Lutz, né? Pede para eles examinar para ver que tipo de micro-organismo que é, se é um fungo, né? Se é um bolor, e aí vocês mesmos vão ter que esquentar a cabeça. Não tem jeito, não. Não encontrei, né? E eu tenho, assim, mais de 5.000 vistorias feitas na minha vida profissional. Não tive tempo, né? Nem mestrado eu tenho. Entendeu? Eu tenho inveja porque não tive tempo de fazer um simples mestrado e muito menos tempo para escrever livro. Então, infelizmente, daqui a pouco estou morrendo e toda essa minha experiência vai junto comigo. Então, aproveita, por isso que eu falo para a SEAG, aproveita, né, enquanto ouviu, em condições de ficar falando, para eu lhe passar essas dicas todas. Professor, não seja trágico assim. A gente gastou por muito tempo aqui ainda, contribuindo. Gente, a gente já estava combinando aqui, né? O professor tem outros conteúdos aí que eu achei muito interessantes, que eu desconhecia, né? Então, vamos lá, que tem muita coisa ainda para o senhor contribuir com a gente. A melhor aula vai ser aquela sobre o marketing do arquiteto e do engenheiro. Aí eu vou mostrar para vocês como é que se ganha dinheiro. Tá? Perfeito. Eu acho que essa vamos lotar, hein, professor? Deixa eu fazer aqui, ó. Chegou mais uma pergunta aqui, ó, do Eli. Professor, o senhor já usou algum ensaio destrutivo para identificar algum caso? Porque muitas vezes você precisa ver o que tem lá dentro. Então, tem uma viga que trincou, porque não é um caso de patogenia, mas tem uma viga trincada. Eu tenho que fazer um reforço. Como é que faz esse reforço? Você não tem memória de cálculo, aquilo foi feito lá em 1950, né, que em 1950 nem norma nós tínhamos, porque a primeira norma é a NB1, norma brasileira número 1, é 1960. Então, tem prédio que é feito assim nessa galera. Então, era residencial, eu quero transformar esse prédio, fazer sala. Lembra do edifício Liberdade, lá no Rio de Janeiro? Era um prédio residencial. Aí eles queriam transformar em escola. Aí o engenheiro andou tirando tudo quanto é pilar que tinha dentro do prédio, o prédio caiu. Entendeu? Então, eu sou solicitado a dar esses pareceres nesse tipo de situação, e não tem jeito, você tem que fazer uma amostra, tem que lá tirar amostras indeformáveis, né, de pilar, de viga, de laje, levar para o laboratório e não só fazer ensaio de rompimento daquele corpo de prova, mas fazer uma análise química para ver qual é a composição, que tipo de cimento, que tipo de aglomerante que utilizaram. Será que não corre o risco de acontecer uma reação álcali agregada? Então, tem um trabalho investigativo muito grande. Então, muitas vezes você é obrigado a demolir, a tirar, danificar partes do edifício para você ver o que tem dentro. Então, você não escapa de ensaios destrutivos, não. Perfeito. Muito bom, professor. Olha, bacana, pessoal interagindo. Obrigado aí, Eduardo Lagreca também, Jocir aqui, falando que gostou dessa ideia, né, de como ganhar dinheiro, né, Rafael de Carvalho e o Emanuel também aqui. Bom, agradecer mais uma vez, professor. Eu gostaria que, né, a gente já está aqui, excedeu um pouquinho o nosso tempo estabelecido, né, mas obviamente aqui que nós temos essa flexibilidade. Mas eu gostaria de algumas palavras finais do senhor, né? O que o senhor gostaria de deixar de mensagem para a gente aí, nesse momento, né? E
já ficar o convite aqui para que a gente possa fazer outras edições aqui, que com certeza o pessoal aqui gostou bastante, né? E a gente com certeza vai fazer outras edições aqui com o senhor, tá bom? Quais são as suas palavras finais aqui para a gente poder encerrar a nossa live de hoje? Gente, arquitetura e engenharia é para quem gosta, para quem tem vocação para esse tipo de coisa, não é para qualquer um. E a única forma de você crescer dentro da arquitetura, dentro da engenharia, é você se dedicar. Se dedique, estude, né, levante. Agora que tem internet, vocês podem pesquisar teoria, ciência e conhecer, estude bastante resistência de materiais, estude bastante química. Né? É o único jeito. Você tem que acumular uma quantidade grande de conhecimento científico para você conseguir dar um parecer. O prédio caiu e matou lá 5 pessoas. Mas por que caiu? Entendeu? O que exatamente aconteceu? Né? Então, para poder ser útil nessa situação e mostrar qual é o que realmente aconteceu, você precisa ter conhecimento científico. Sem a ciência, né, a engenharia é a aplicação prática da ciência, tá? Não é a aplicação de tabela, entendeu? Pega a tabela de concreto, pega a tabela de solo, não é isso, tá? Engenharia, arquitetura é aplicação da ciência, ciência do comportamento humano, ciência do conforto, da salubridade das edificações, né? Do metabolismo do ser humano, isso que é arquitetura, você precisa conhecer isso, entendeu? Então, o único jeito é se dedique, aproveite. Na minha filosofia é o seguinte, eu aproveito todos os instantes da minha vida para aprender um pouco mais sobre a ciência. Então, vocês também, quanto mais se dedicarem, né, você vê, eu estou hoje com 73 anos de idade, e imagine, né, quanta experiência eu adquiri nesse período todo. Né? Então, em vez de ficar bebendo cerveja, é bom também. Né? Eu também bebo cerveja de vez em quando nos bares da vida. Mas, fundamentalmente, estabeleça uma linha de trabalho. Eu vou trabalhar só com agências bancárias, eu vou trabalhar só com shopping center, vou trabalhar só com hospitais. Estabeleça uma linha de ação e procure se aprofundar em todos os aspectos daquele tema que você escolher. Perfeito, professor. Bom, quero agradecer mais uma vez. Eu acho que todos aprendemos muito aqui, mesmo um leigo como eu aqui nesse assunto, né? Mas aqui com vários colegas aqui no chat com a gente, né? Podendo participar e vai ficar aqui gravado também. Então, mais uma vez agradecer. Eu acho que essa mensagem final é fantástica. Eu sou professor também e eu sempre digo isso para os meus alunos, porque não tem jeito, tem que estudar. Né? Tem que estudar, tem que cada vez aprender, o mundo é dinâmico, cada vez aparece uma coisa diferente, né? Olha só o que apareceu aqui, né? Um vírus um pouco diferente, né? Mutado, e fez tudo isso que está fazendo com a gente, né? Mudando a vida de todo mundo, enfim. Então agradecer mais uma vez aqui, agradecer a todos que participaram com a gente, que estão apoiando o nosso projeto, e ficamos por aqui hoje, né? Não esqueçam de compartilhar a página do YouTube da SEAG, assinar a página, clicar no sininho para receber as notificações e até uma próxima oportunidade. Tá? Mais uma vez, obrigado, professor, e um abraço a todos. Até mais, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, até a próxima. Tudo de bom, até a próxima.